Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro, ou na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos os versos de número 9 e de número 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Muito bem. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. O ano de 2021 se encerra, meus irmãos. Estamos aí às portas do ano novo, do ano de 2022. E quando a gente chega ao final de um ciclo, chega aquele momento de avaliação, de balanço, de reflexão. Foi bom? O que não foi bom? O que eu poderia ter feito diferente? Esse tipo de reflexão, ela é importante, é útil para nós. Não resta dúvida. Ela faz com que nós questionemos quais são os rumos que a nossa vida tem tomado. Por quais caminhos andei em 2021? Por quais caminhos você andou neste ano que está quase terminando? Quais novos caminhos estão diante de mim em 2022? E além desse ano novo que está prestes a chegar? Esses caminhos e descaminhos da vida, eles constroem a nossa história. Do que é feita a nossa história? Quem determina ou que determina os rumos da nossa trajetória? Quem escreve a nossa história? A cultura na qual nós estamos inseridos, a cultura humanista, faz questão de pregar a autonomia do sujeito. Faz questão de dizer, seja o protagonista da sua história. Seja dono dos teus destinos. Controle os teus rumos, a direção da tua vida. Eu particularmente creio, não apenas de forma particular, na verdade, eu junto com toda a fé cristã creio que de fato o homem não é protagonista da sua história. Creio, na verdade, que o humanismo prega o homem no centro, e esse é talvez o grande mito que engana a muitos de nós. E que muitas vezes engana eu e a você que somos crentes, mas que muitas vezes, sem perceber, embarcamos na onda, na correnteza que o mundo nos propõe, e consequentemente vivemos de uma maneira diferente daquela que o Senhor tem planejado para nós. Esse mito do homem no centro, esse mito do seja o protagonista da sua história, escreva a sua própria história, seja dono do teu destino, ele ao mesmo tempo que parece elevar o homem, que parece engrandecer o homem, ele reduz o homem a nada. Quer ver? Trarei aqui uma citação breve. E eu quero que você preste atenção. A citação que eu trago aqui para os irmãos foi escrita por um homem chamado Jean-Paul Sartre. Ele escreveu estas palavras no livro O Existencialismo é um Humanismo. E nessa citação ele tenta explicar uma frase, ou um lema que ele mesmo tinha cunhado, que basicamente diz que a existência precede a essência. Ele está explicando aquilo que ele já tinha dito. A existência precede a essência. Eu peço que você preste atenção, para que você possa compreender. Olha o que esse homem que não crê em Deus, que não cria em Deus, ateu, olha o que ele diz. Que significa aqui que a existência precede a essência? Significa que o homem existe primeiro, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é inicialmente
nada. Vou repetir essa frase. Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Prestou atenção no que ele disse? Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele se tornar. Assim, não há natureza humana. Por quê? Sartre não cria que exista uma natureza humana. Ouça, palavras dele. Assim não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. Você prestou atenção no que esse homem acabou de dizer? Ou que, na verdade, ele disse lá na década de 60, mas ainda ecoa até hoje? Ele está dizendo que a razão de ser de cada ser humano é construída por cada um, pelo sujeito, pelo indivíduo. Que, na verdade, o propósito de vida de uma pessoa é definido e construído por ele próprio. Cada ser humano é, portanto, na visão do existencialismo de Sartre, aquilo que ele mesmo produz, escolhe, aquilo que ele mesmo constrói através da sua jornada de vida. O propósito, portanto, é definido por cada um a partir da realidade e das escolhas e das ações de cada um. Isso pode parecer bonito, pode parecer, então, que a gente tem a responsabilidade e a capacidade de seguir a nossa vida construindo aquilo pelo qual, construindo o próprio caminho pelo qual nós vamos seguir e trilhar. Parece bonito, mas qual o fundamento daquilo que ele diz? É porque o homem, na verdade, ele surge como nada. Ao mesmo tempo que ele coloca o homem lá em cima, o humanismo, o existencialismo, coloca o homem lá embaixo. Você percebe isso? São palavras de um ateu, são palavras de alguém que não conhece a Deus. Para pessoas como ele, como Jean-Paul Sartre e tantos outros, o homem é senhor da sua história, porém, ao mesmo tempo, essencialmente nada. Será que é assim, irmãos? Será que nós somos mesmo seres cuja existência nada significa fora de nós mesmos? Fora daquilo que a gente acha que significa? Ou daquilo que a gente acha que é importante? Será que somos só isso? Será que a vida humana se resume a uma busca incessante por sentido que objetivamente não existe? Se somos senhores de nossa própria história, se somos senhores de nossa própria história, somos seres desesperados, tentando transformar o nada em algo de valor. Se somos senhores da nossa própria história, somos seres desesperados, tentando transformar o nada em algo de valor. Essa reflexão me faz lembrar de algo, sabe, meus irmãos? Me faz lembrar de como a Bíblia começa. Como a Bíblia começa? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus do nada trouxe à existência todas as coisas. Agora o homem tenta usurpar a atividade divina dizendo: eu crio sentido para mim mesmo. Eu que nasci o nada, defino que sou tudo, simplesmente porque eu acho e quero. E faço isso através das coisas mais esdrúxulas que eu mesmo possa inventar. Encontro sentido na vida, por exemplo, era o que estava em voga na década de 60, enquanto Sartre escreveu isso, numa viagem de ácido, LSD, tão comum nas festas dos hippies naquela época.
naquelas viagens, naquela alucinação, encontra o sentido da vida. Como se romantiza, não é verdade? O uso dos entorpecentes, das drogas alucinógenas. Mas eu e você que conhecemos alguma pessoa que seja viciada em droga, você sabe quão miserável é essa vida. Não é verdade? Se você conhece alguém assim como eu conheço, que seja dependente química, você sabe, assim como eu, quão miserável é essa vida. Por quê? Porque é o homem tentando usurpar o lugar de Deus, tentando transformar do nada alguma coisa. Mas eu e você não podemos, meus irmãos. Só Ele pode, só Deus pode. Por isso, precisamos voltar ao porém da Bíblia. Graças a Deus a Bíblia tem um monte de porém. Ainda bem que a Bíblia é cheia de adversativas. Não é verdade? Raciocine comigo. Sabemos que algo existe. Ok? Todo mundo sabe? Você sabe? Ok, você está aqui, né? Olhe para o seu irmão do lado e diga, você existe. Fazer igual, né? Daquelas igrejas, né? Diga para o seu irmão do lado, você existe. Eu estou te vendo. Sabemos que algo existe. Agora pense em si mesmo. Sabemos que existimos. Eu sei que eu existo. Eu tenho autoconsciência. Continuando. Nós sabemos que existimos por causa de algo. Está comigo? Sabemos que algo existe. A realidade, ela é real. Existe alguma coisa. Ok? Dentro desse universo enorme de coisas que existem, eu estou aqui. Um grãozinho de areia no meio da praia, eu estou aqui. Eu posso ser só um grãozinho de areia, mas eu existo de verdade. E eu sei que a praia toda é feita de um montão de grãozinhos de areia, não é verdade? Eu existo. E isso me leva a uma terceira realidade, uma terceira constatação. Eu e você e toda a realidade existimos por causa de algo. Ou para ser mais preciso, por causa de alguém. Por causa de alguém. Sabemos que algo existe, sabemos que existimos por causa de algo. Por que sabemos isso? Como a gente chega a essa conclusão? Em primeiro lugar, eu quero que você pense na realidade externa. Aquilo que está fora de você. Tá bom? Aquilo que está fora de você. Na realidade externa existe ordem no universo. O universo continua funcionando. Lembra quando você estudou lá o sistema solar, aquelas coisas todas no primário da escola? Está tudo aí rodando. Não é verdade? Movimento de rotação, movimento de translação. Ah, mas eu não sei a fórmula. Eu também não, mas eu sei que está rodando. Eu sei exatamente que por causa desse movimento, que a Terra roda ao redor do seu próprio eixo, que agora está à noite, mas daqui a pouco, daqui a algumas horas, estará dia novamente. Por quê? Porque a Terra vai continuar dando as suas voltas. E eu sei que essas voltas duram, na nossa convenção humana, 24 horas. Na verdade, 24 horas mais uns quebrados. Por isso que tem aquele negócio de, um dia a mais, tal, aquele negócio todo. Eu sei que isso aí funciona. E eu confio tanto nisso daí, que eu marco horário com alguém. Não é verdade? A gente está aqui, hoje é quarta-feira, você chegou aqui às 19h30 para o culto de estudo bíblico. Talvez você nem viesse se você soubesse que o pastor ia começar a mensagem assim com essa viagem na maionese. Mas o fato é que você veio aqui, porque estava marcado esse culto às 19h30. Como que a minha 19h30 é a mesma da Angélica, que é a mesma do Eliseu, que é a mesma de cada um dos irmãos? Adivinha?
Porque o mundo está em ordem, o universo ele tem uma ordem, a coisa está rodando, está funcionando. E tudo isso é previsível. Hoje é quarta-feira, a gente já marcou, sexta-feira nós nos encontraremos aqui às 22 horas para o culto da virada. Está marcado. Você sabe, inclusive, que se você chegar às 10h10, você vai estar atrasado. Não é assim? O mundo está em ordem. O mundo está em ordem, a gente poderia dar vários outros exemplos. Como que eu sei que esse teto não vai cair sobre a minha cabeça? Porque alguém pegou e calculou o quanto de ferro e de concreto tinha que ter em cada um desses pilares aqui, quanto que deveria ter de material nessa laje, como deveria ser feita essa estrutura. Depois de ter feito todos esses cálculos, ele colocou um tanto a mais para garantir que desse certo. E mandou alguém construir. Como que eu posso confiar que não vai cair tudo? Existe uma realidade fora de mim, que demonstra a ordem do universo, que demonstra que esse universo ele é governado por leis. Essas leis, elas funcionam. E vemos que mesmo vivendo num mundo que tende ao caos, acabamos de ver as tragédias aí, não é instantaneamente que tudo some. Não é verdade? O mundo tende ao caos, tende à desordem. Isso a gente sabe como crente que é por causa do pecado. A pergunta que fica é, por que tudo não acaba de repente? De um outro lado, ao mesmo tempo que a gente olha a realidade fora da gente, percebe que o mundo tem ordem, percebe que o universo tem leis, percebe que há uma organização nisso tudo, a gente também olha para dentro da gente e a gente percebe que há um senso moral. Não é verdade? Em todo mundo. Em absolutamente todas as pessoas. E alguém pode até dizer assim, não, mas tem um camarada que ele é um psicopata, ele não tem sentimento com ninguém. Mas uma característica do psicopata é que ele tem sentimentos acerca de si mesmo. Ele sente tristeza quando aquilo lhe atinge, quando o mal lhe atinge. O que é isso? É porque o Senhor gravou no coração de cada um de nós a sua lei. Há um senso moral que independe de normas sociais. Se alguém um dia falar para você que a noção de certo e errado só é definida pela convenção social, por aquilo que nós combinamos como sociedade, você fala, meu amigo, você está louco. Nada disso. Nada disso. Há um direito natural, sim. Todos nós nascemos com um senso moral. Mas internamente nós percebemos não apenas isso. Nós percebemos o valor especial da vida humana e das relações humanas. Não é verdade? Ah, pastor, mas eu gosto tanto do meu cachorrinho. Sim, eu sei que você gosta do seu cachorrinho. E não tem problema nenhum de você gostar do seu cachorrinho. O problema é quando algum ser humano chora mais pelo seu cachorrinho do que por outra vida humana que se perde, que se vai. Percebe o que eu quero dizer? É normal, é natural, é necessário que eu e você, enquanto seres humanos criados à imagem de Deus, olhemos para outra vida humana e atribuamos a esta outra vida humana um valor muito acima que absolutamente qualquer coisa. A vida humana e as relações humanas têm valor especial para nós, e nós nascemos com essa noção. Ninguém coloca na gente. Nós nascemos com essa noção. Mas existe uma terceira característica que habita internamente em nós, e que aponta essa terceira característica, junto com todas as demais, para a noção de que existe algo além de nós. Eu e você temos a necessidade
de compreender o porquê de nossa história. O porquê de nossa história. Sabe qual é a diferença entre nós adultos e aquela criança na fase do porquê? É porque nós já fomos reprimidos tantas vezes que simplesmente nós deixamos de expressar para alguém a nossa mais profunda dúvida. O tempo todo nós estamos sim a nos perguntar o porquê das coisas. E no final das contas, esse monte de porquê que a gente se faz o tempo todo, aponta para o motivo pelo qual eu e você vivemos. Por que eu e você vivemos? Qual é a razão da nossa vida? Por que eu e você existimos? Que mistério é esse? O porquê da nossa existência. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é isso? É a Bíblia nos dizendo para onde os caminhos dessa vida nos levam. É o apóstolo Paulo nos ensinando, ou tentando nos responder, e de fato ele nos responde com muita eficácia, a pergunta: qual o propósito da nossa história? Nessa passagem a gente encontra um traço marcante da doutrina sobre a pessoa e obra de Cristo, tanto do apóstolo Paulo, mas também da Bíblia toda, e é sobre isso que a gente tem falado desde o início do mês, não é, pastor? É isso que a gente tem tentado trazer aqui à igreja. Quem Cristo é, o que Ele faz. Aqui nesse trecho, o apóstolo Paulo nos mostra que Cristo é o centro da história. Na cristologia do apóstolo Paulo é muito nítido, muito claro, Jesus Cristo é o ponto focal do cosmo. Ele é o centro do universo, todo o universo aponta para Ele, nele tudo converge. Cristo é o centro de toda a história, Jesus é o Senhor da história. Mas você pode ler o texto e falar assim: aqui o apóstolo Paulo está falando de coisas celestiais, coisas terrenas, ele está falando de coisas muito grandes, muito distantes de mim. Não. O apóstolo Paulo está nos ensinando que o mesmo Deus que conduz a história do universo, do macro, ele conduz a história do micro. Porque ao mesmo tempo que o Senhor é o Deus que faz a praia toda, Ele fez a praia toda com cada um dos grãozinhos de areia. E Ele conhece absolutamente cada um deles. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece ao ponto de saber e de se preocupar com cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. E os carecas dizem glória a Deus. O Senhor se preocupa. Ele sabe. O mesmo Deus que cuida da história do universo, Ele cuida da minha e da tua história, meu irmão querido. Nas últimas semanas a gente falou da pessoa da obra de Jesus, vimos que Ele é nosso Salvador, que Ele é divino, Ele é humano, e que nós precisamos desse Salvador divino e humano. Ele aponta para o Pai, e Ele é o meio pelo qual nós chegamos ao Pai. Aprendemos também que Ele precisou vir como um de nós, cheio de graça e de verdade. Aprendemos que Cristo Jesus
revelou sua majestade na humildade. Quarta-feira passada aprendemos aqui com o pastor Adiel sobre o esvaziamento de Cristo. Ele não perdeu sua divindade, mas ele abriu mão voluntariamente do uso das suas atribuições divinas em prol do benefício próprio. Por quê? Porque ele escolheu se humilhar para que fosse exaltado. E a ação de Jesus nos conclama a também nos humilharmos e vivermos essa expressão real de humildade. Chegamos então nesta última quarta-feira do ano, o último estudo bíblico do ano. Para onde essa história toda vai? Qual é o desfecho? E da mesma maneira como nas últimas semanas nós temos estudado com vários textos, eu quero terminar o nosso tempo aqui, os nossos próximos minutos, talvez 10, 15 minutos, com uma reflexão sobre o senhorio de Jesus Cristo na história. Se o humanismo diz, seja protagonista da tua história, a Bíblia diz, deixa Cristo ser o Senhor da tua história. Porque no final das contas, Ele vai ser mesmo. No final das contas, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar, inclusive daqueles que passarão sua eternidade no lago que arde em fogo e enxofre. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Entendamos então o senhorio de Cristo na nossa história. Jesus é o Senhor da criação. Em primeiro lugar, eu quero trazer essa verdade. Já aprendemos muito sobre isso, mas eu quero relembrar você disso. Colossenses 1, verso 16, se pudermos projetar o texto aí, seria muito bom. Colossenses 1, 16, diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, os termos semelhantes com o do verso 10 de Efésios 1. Perceba que esses versículos, eles têm muitas conexões. Percebeu isso? Primeiramente, fazer convergir nele todas as coisas, sejam as celestiais ou terrenas. Não é isso que diz Efésios 1:10? Olha o que diz Colossenses 1:16. Nele foram criadas todas as coisas. Quais? As nos céus e as sobre a terra. Explicando as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Cristo, através de Cristo. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja então que o ponto final da história é Cristo. E o ponto final da história é Cristo, porque o ponto inicial da história é Cristo. Está comigo? Houve no século II uma heresia que foi muito difundida e tentou atrapalhar demais o avanço do Evangelho logo nos seus primeiros anos, que foi a heresia do gnosticismo. O gnosticismo, dentre muitas das suas vertentes e manifestações, havia uma que se tornou muito conhecida e famosa, difundida por um homem chamado Marcião, que dizia basicamente o seguinte: há um Deus mau que criou a matéria, que criou as coisas materiais. Mas há um Deus bom que criou as coisas espirituais. Esse Deus bom é o Pai de Jesus. Jesus, então, nem corpo tinha. Você olhava para ele e achava que tinha, mas não tinha. Essa era a tese dos gnósticos. Você olhava para ele, parecia um homem, era um fantasminha, camarada. Né? Ora, dentre um monte de coisas que a gente poderia refutar as teses dos gnósticos, a mais fundamental delas é a seguinte: peraí,
Por que que esse Deus bom estaria preocupado com as coisas que foram criadas pelo Deus mau? Por que que esse Deus bom invadiria a história estabelecida pelo demiurgo, o tal do Deus mau? E de fato não faz o menor sentido, meus irmãos. O que a Bíblia nos ensina é que o mesmo Cristo que criou todas as coisas, Ele faz questão de arrancar todas as coisas que Ele criou da mão do pecado, do domínio do pecado, da mancha terrível que o pecado gerou no universo. Então, muitas vezes a gente fica pensando só assim em nós, né? Ah, e tal, eu aceitei Jesus para carimbar meu passaporte para o céu e tal. E a gente esquece que a gente está dentro de um plano muito maior. Um plano de redenção de todas as coisas. Todas as coisas. Até mesmo, meus irmãos, que vamos falar a verdade, se fosse coerente esse negócio de que, e tal, salvou e tal, o negócio é ir para o céu só, a melhor coisa era, depois de alguém se converter, botar a bala na cabeça. Não? Se eu me converti, carimbei o passaporte para o céu, quero mais é morrer. Mas por que a gente não quer morrer? Adivinha? Porque a nossa vida toda é redimida. Cada segundo que eu e você vivemos, vivemos para Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz o que acerca da sua própria vida? Para mim o viver é Cristo. Eu não quero morrer agora não, porque eu ainda tenho ministério para fazer com vocês. É isso que ele diz aos Gálatas. Agora, se eu morrer agora, beleza, está garantido. Mas eu sei que Deus, Ele tem mais para mim aqui, então eu vou viver para a glória dEle aqui. Por isso que o crente ele não tem que desejar a morte. Por isso que sim, o suicídio é gravíssimo. Por quê? Porque Deus nos dá a vida para que nós a vivamos para a glória de Deus. Ele redime cada minuto, cada segundo que Ele nos concede nessa terra. E se em algum momento eu e você, crente, passamos pelo vale da depressão, da tristeza, uma nuvem sombria para sobre a nossa cabeça, a gente não vê sentido em nada, eu preciso lembrar que o mesmo Deus que me espera no céu, foi Ele quem me fez e escreveu todos os dias da minha vida no seu livro. Pastor, está difícil, eu sei. Eu sei porque é difícil mesmo. Mas o fato é que o mesmo Deus que te criou e que te espera no céu, Ele te ama e Ele te conduz agora em todas as circunstâncias. Jesus Cristo é Senhor da criação. Todas as coisas criadas convergirão para Ele. Por quê? Porque todas as coisas criadas vieram dEle. João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No mesmo capítulo, João diz no verso 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dEle. Mas também o apóstolo João alerta, mas o mundo não o conheceu. Jesus Cristo é Senhor da criação. E muitas vezes a gente se pergunta se Deus é soberano, Ele controla todas as coisas, se tudo está debaixo do senhorio de Cristo, então por que esse mundo é tão mau, tão perverso, tão alheio às coisas de Deus? Por quê? Você já se parou pensando nisso? Com certeza aqueles que acompanharam Abacuque aqui com a gente nos últimos meses pensaram muito nisso. Falamos tanto disso, né? Se Deus é bom, porque o mal existe.
Se Deus é santo, porque ele usa o mal? Lembram disso? Então, está tudo conectado, porque é uma Bíblia só. O mundo não o conheceu. O mal está no mundo de Deus, porque o mundo de Deus se voltou contra o seu Criador. Voltamos as nossas costas contra o nosso Criador. Por isso, o mundo está desse jeito. Por isso as pessoas elaboram auto-enganos tão grandiosos e pseudo-intelectuais como esse que a gente leu no início. Estava lendo um pouco também sobre a vida. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre ele foi amante de Simone de Beauvoir, uma dos expoentes do feminismo, né? E uma das narrativas que eles têm é que, por exemplo, quando eles vieram ao Rio, eles andavam na rua e eram tratados como estrelas de cinema. Quando vieram na década de 70 aqui à nossa cidade. Eram tratados como estrelas de cinema. Mas é interessante, né? Nós não aprendemos nunca. Nós insistimos no engano. Mesmo que os nossos próprios poetas nos alertem, sem nem saber, que os nossos heróis morreram de overdose. Quem são os heróis do mundo que não conheceu o Cristo? Quem são? Jogador de futebol? Político? Um intelectual? Uma pessoa da arte? Um ator, uma atriz? Um pintor? Um cantor? Uma cantora? Quem? Não, meus irmãos. Deixemos de ser tolos. Porque, de fato, o crente de verdade sabe que não precisa de ideologia nenhuma para viver. O Jesus que é Senhor da criação, Ele também é Senhor da redenção. Segunda realidade sobre a cristologia de Paulo que aprendemos aqui em Efésios 1, 8 e 10. E aqui eu quero rapidamente olhar para os termos do texto. Eu li na Nova Versão Internacional, ali na tela, penso que é uma ótima tradução para essa passagem, mas talvez você tenha na sua mão uma outra versão. E você tenha percebido na sua outra versão que o verso de número 9 de Efésios 1 não é uma frase que começa ali, mas é a continuação de uma frase que começou lá atrás. Na verdade, temos aqui uma sentença enorme, gigantesca, que começa no verso de número 3 e termina no verso de número 14. A construção grega aqui, ela é enorme. Começa no versículo número 3 e vai até o versículo de número 14. Mas eu quero apenas pegar o contexto do verso 8, para você entender melhor o 9 e o 10. O 9 e o 10, né? Diz assim, tem aí na tela? Verso 8, isso. A qual, aí você pergunta, a qual o quê? A graça. Se você voltar um pouquinho no 7, finalzinho da 7, você vai ver que ele está falando da graça de Deus. Ele, Deus, derramou a sua graça sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Como Ele derramou sobre nós, calma, como Ele derramou sobre nós a sua graça com toda sabedoria e entendimento. Ou melhor, quando? A pergunta melhor aqui na construção grega é essa. Quando? Quando Ele desvendou o mistério da sua vontade. Aí agora você pode ir para o 9. E nos revelou o mistério da sua vontade. Acompanhou comigo?
A graça de Deus foi derramada de forma abundante, e o verbo aqui dá exatamente essa ideia de um derramamento abundante, de uma cachoeira, de uma queda d'água, muita água. A graça de Deus caiu sobre mim e sobre você abundantemente. Quando Deus revelou o mistério da sua vontade. No exato momento. E aqui a construção é essa. Na hora, no instante em que a graça de Deus foi manifestada sobre mim, abundantemente, Ele me revelou o mistério da sua vontade. E o oposto vale também. Quando Ele me revelou o mistério da sua vontade, Ele derramou sobre mim sua abundante graça. Aí você fala, pastor, então eu quero entender melhor essa graça. Claro, devemos mesmo entender melhor essa graça. Verso 7. Vamos lá, verso 7. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual... Entendeu? Agora vamos lá. Que redenção é essa, meus irmãos? Que redenção é essa? Aí a gente pode citar dezenas de textos, mas sem dúvida alguma aquele que arde no nosso coração é o texto mais conhecido da Bíblia, todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a graça de Deus manifesta no Filho que foi dado para morrer na cruz do Calvário, me encontrou, te encontrou, no momento em que nós cremos. No momento em que nós cremos. Existe uma discussão na teologia que, ao mesmo tempo que ela é fascinante, ela não tem tanta utilidade. É interessante, mas não é tão útil quanto deveria ser. Se eu errar nesse ponto, pastor, por favor, me corrija. Existe uma discussão com relação à ordem dos decretos de Deus na redenção. Qual foi, logicamente, o primeiro decreto de Deus na redenção? Foi a eleição daqueles que seriam sido salvos? Conforme dizem os supralapsarianos? Ou foi o de criar o mundo? Como dizem todos os outros. Foi o de criar o mundo, beleza. Seguido ao de criar o mundo, Deus decretou a permissão do mal? Ou Deus decretou alguma outra coisa? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? E essa discussão toda vai culminar lá naquela debate, né, e tal, calvinista, arminiano e etc. Né? Que eu não vou entrar aqui de forma alguma nesse debate. Se você quiser ver um ótimo exemplo desse debate muito bem feito, matricule-se na aula de soteriologia do pastor Carlos Elias, no ano que vem, na EBD. Já fiz a propaganda para o ano que vem, pastor. Aí lá você vai aprender isso daí. Por que essa discussão ela não é tão útil? Porque ao mesmo tempo, sim, que Deus nos revela que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, verso 4 de Efésios 1, Ele também diz que o momento da nossa redenção real é no momento em que nós cremos. E aí, como é que eu entendo isso aí, Angélica? Como é que às 9h07 da noite a gente vem com um negócio desse? É brincadeira, né? Pastor Lucas quer enlouquecer a gente. Não, quero simplificar para você. E eu vou simplificar para você dizendo o seguinte: aquilo que para Deus
está decretado e escrito desde a eternidade, que é o que nos garante que a nossa redenção vai acontecer, do início ao fim. Tem um momento histórico na minha e na tua vida, e esse momento, ele é especial, ele é marcante, ele é grandioso, ele é poderoso, e esse momento nós chamamos de conversão. Ah, mas antes da conversão teve regeneração, teve justificação. Veja, Deus já tinha decretado tudo lá atrás. Glória a Deus por isso, porque é isso que nos garante salvos. Mas ao mesmo tempo, a nossa segurança interna, ela é produzida porque eu lembro daquele dia em que eu confessei os meus pecados e clamei: Jesus Cristo, vem morar no meu coração. Eu nem sabia direito o que esse negócio significava. Alguém veio falar comigo o tal de aceita Jesus. Fizeram até apelo. Sim. Talvez na tua experiência tenha sido diferente, eu estou contando a minha. Falaram lá: quem quer aceitar Jesus? Vem à frente. Vem já, alma cansada, vem já. Lembra desse hino? Mas não cantou 350 vezes não, pastor, porque tinha culto que cantava até vir uma alma cansada. Ia cantar até vir a tal da alma cansada. Queridos, você se lembra do dia da sua conversão? Você se lembra? Eu quero te dizer uma coisa. Podia ter um montão de gente lá naquele dia. O pastor que pregou, ou o irmão que te evangelizou, seu parente, seu pai, sua mãe, não sei. Mas aquela experiência, ela é especial. Ela é marcante. Porque o Cristo, Criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas, Ele encontrou você. Ele te chamou pelo nome, pelo teu nome. E ao mesmo tempo que naquela hora, Cristo estava revelando o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade, que é trazer para si todas as coisas. Que é revelar-se centro de todo o universo. Esse mesmo Cristo, Ele se preocupou na tua história com você. Antigamente a gente cantava um corinho que eu gostava muito e gosto ainda, de vez em quando eu canto sozinho lá em casa. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Que verdade maravilhosa. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Ah, meus irmãos, Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. A graça do Evangelho está abundantemente derramada sobre nós, de modo que eu posso compreender o mundo, sabedoria, de modo que eu posso viver no mundo, prudência. Sofia e frônesis, final do verso 8. Sabedoria, entender as coisas, entender o sistema do mundo, entender como a banda toca. Ou numa palavra que está tão em moda hoje, cosmovisão cristã. Eu consigo enxergar o mundo com as lentes da Bíblia. Sofia. Mas também frônesis, prudência. Como viver? Como me portar no dia a dia, como me relacionar com as pessoas, como tratar os meus negócios. A graça de Deus inunda, ela é derramada abundantemente em tudo isso.
em absolutamente cada canto da nossa vida. Como Kuyper um dia disse, não há nenhum centímetro sequer que o Senhor Jesus não possa dizer, é meu. E isso se aplica ao cosmos, mas também se aplica ao meu coração, à minha vida, ao meu tempo, aos meus recursos. O que ele fez? Ele revelou o mistério da sua vontade. Esse mistério, ele foi revelado conforme determinado em Cristo, ou seja, na ação de Cristo, naquilo que Cristo veio fazer nesse mundo. O que Cristo veio fazer nesse mundo? Verso 10. De fazer convergir nele. Como eu gosto dessa palavra, convergir. Convergir. Alguns dizem que a tradução melhor aqui fosse resumir, né? A palavra grega aqui tem na sua raiz a mesma palavra para cabeça, kephalê. Está aqui dentro. Essa palavrinha, ela tem muita significância, porque não é só cabeça, essa parte do corpo, mas é cabeça no sentido de liderança, no sentido dos pontos mais importantes. O que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está dizendo que todas as coisas todos os pontos importantes vão apontar para Cristo. Tudo será sumarizado em Cristo. A partir do Cristo, entenderemos definitivamente todas as coisas. Alguns, maliciosamente, dizem que Paulo e João falam coisas diferentes sobre Cristo. Isso não é verdade. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que o apóstolo João disse em João 1. Quando chama Cristo de Logos. O Cristo é o Logos. Ele é o assunto unificador de todas as coisas. A grande questão é que aqui o apóstolo Paulo coloca isso na história. Como que ele coloca na história? Perceba. Quando todas as coisas vão convergir em Cristo? Verso 10. Na dispensação da plenitude dos tempos. Pastor, quando que é essa dispensação da plenitude dos tempos? Eu não sei. Mas eu sei que isso é muito significativo, sabe por quê? Porque essa plenitude dos tempos tem a ver com a conclusão dessa história. Dessa história como nós conhecemos. Dessa história como nós tentamos compreender de forma tão errada. Vimos no início o exemplo de Jean-Paul Sartre. Essa história, maculada pelo pecado, ela vai chegar ao fim. Ela vai chegar ao fim. E isso então nos leva ao nosso terceiro e último ponto. Jesus é o Senhor da esperança. Colossenses 1, 26, 27. Eu amo esse texto. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus é o Senhor da nossa esperança. O mistério da sua vontade foi revelado em Cristo, todas as coisas apontam para Ele. Mas Cristo não será glorificado sozinho lá no futuro, irmãos. Não. Cristo está em nós, vem nos buscar, e por isso Ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança. Na glória de Cristo está a nossa glória. Filipenses 2, 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou sobremaneira? Porque Ele se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. E lhe deu o nome que está acima de todo nome.
Verso 10 de Filipenses 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A humilhação do Cristo tem como propósito a exaltação dele mesmo. Porque na exaltação de Cristo está a nossa glória. Na glória de Deus está a nossa alegria, e não está em outro lugar, e não pode estar. Apocalipse 1, 12 e 18, é o último texto que eu quero ler com os irmãos. A revelação do Cristo glorificado. Apocalipse 1, 12 a 18. Temos aí na tela? Vamos juntos nessa passagem. Isso. Acompanhe comigo, conforme a versão que está na tela. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: veja o que o Cristo disse. Para o apóstolo exilado em Pátimos, para mim e para você hoje aqui, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Não tenha medo, crente. Sou aquele que vive. Estive morto. Pode voltar lá? Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Esse é o nosso Cristo. Ele é o primeiro e Ele é o último. Como eu devo terminar 2021? Eu devo terminar 2021 jogando fora todos os ídolos que essa cultura maldita tenta colocar no nosso e no meu e no teu coração. Você abre o vídeo do YouTube e o que tem lá é aquele encorajamento, aqueles vídeos motivacionais, e no final das contas é sempre a mesma ladainha: você pode, você é o cara, vamos lá e tal, não tem limite para você. Ah, meus irmãos, nunca acredite nisso. Nunca acredite nisso. Nós temos sim limites, e devemos inclusive respeitá-los, porque eles foram colocados em nós por Deus. Devemos respeitar os limites do nosso corpo, os limites do nosso sono, os limites das nossas emoções. Talvez 2021 tenha sido o ano da tua depressão. E eu não estou falando de modo algum que o único motivo da depressão é o pecado no coração do homem, mas eu estou falando que pode ser uma das causas, sim. Burnout, síndrome do burnout. Querido, você sabe o que é isso? Eu sei. Sei de verdade. Mas eu vou te falar uma coisa.
Um irmão muito querido me disse uma coisa, sabe, Angélica? O burnout é a doença do perfeccionista. Daquele que não sabe dizer não. Daquele que é tão protagonista da sua história, é tão dono do seu destino, que acha que pode tudo. E por isso adoece. Estão me entendendo? Ah, pastor, mas quer dizer então que eu tenho que ser um fraco? Sabe o que eu aprendo da Bíblia? É isso aí. Quer dizer que eu tenho que ser um fraco, pastor? É isso aí. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Todo egoísmo de 2021, toda autossuficiência de 2021, todo autocentrismo de 2021 vai ser lançado por terra no meu e no teu coração, em nome de Jesus. Porque isso, além de não glorificar a Deus, nos destrói. De outro lado, temos diante de nós, mais uma vez, a oportunidade do recomeço. Como Deus é misericordioso. Como Deus é gracioso. E você não precisa nem esperar o dia 31, tá? Hoje, dia 29, você pode experimentar o recomeço. Deus não se cansa dos nossos recomeços. O pecado que ficou para trás, deixa lá atrás, confessa e deixa. Mas agora vive uma nova vida. Uma vida que é vivida pela fé. Uma vida que não é vivida pelas vistas, por aquilo que eu posso ver, por aquilo que eu posso tocar, por aquilo que eu posso controlar, mas uma vida que é vivida por Deus através de mim. Porque essa é a única maneira pela qual eu posso de fato experimentar a vida. Quando a vida de Deus fluir através de mim. Quando ela vier de Deus, e através de mim, Deus atingir outros. Nosso mundo é tão egoísta, meus irmãos. A quem temos servido? Vivemos uma vida que honra e glorifica a Deus, quando vivemos uma vida que serve aos outros. E tantas são as portas. Talvez a pandemia, o isolamento, a depressão, o pânico, a perda de pessoas tem te gerado tantas ansiedades, tantas preocupações, seu coração tem vivido angústia. Mas eu quero te dizer que o Deus da história, que o Cristo da história, Senhor da história, que tem um propósito para mim e para a tua vida, e quer nos usar na nossa fraqueza, esse mesmo Deus, Ele tem muitas portas abertas diante de nós. Na crise a gente só olha o que está fechado, a gente só olha o que está ruim, a gente só vê o problema, não é verdade? Mas sabe onde está a solução para a nossa crise? Sabe onde está a mão estendida para a gente sair do fundo do poço? Sabe onde está? Está no Senhor Jesus. E quando Ele nos arrancar do poço, Ele vai nos mostrar, olha quanto campo tem. Olha quanta coisa você tem para fazer. Olha quanta oportunidade tem na vida. Ah, mas eu estou doente. Aquele que não reconhece Cristo na sua história, só olha a doença. Quem reconhece Cristo na sua história, vê como o Senhor tem portas abertas, apesar da doença, e através da doença. Ah, mas a minha família, ah, mas a minha conta bancária, mas a... Querido irmão, o mesmo Cristo, que controla todas as coisas, que te fez, que te redimiu e que está te levando para o céu, Ele te ama. Ele te ama.
Que 2022 seja o ano da experiência do amor de Deus em todas as coisas, por todos os crentes, por cada um de nós. Qual a reflexão que fazemos de 2021? Faça a sua, mas faça a sua sempre a partir da seguinte questão: quando foi que eu neguei a Cristo o senhorio dele sobre a minha vida? Nesses momentos foram os momentos ruins. Quando foi que Cristo reinou sobre a minha vida? Esses foram os momentos bons. O que eu poderia fazer para que o meu ano fosse melhor? O que eu posso fazer para 2022 ser melhor que 2021? Me submeter, me sujeitar, cada dia mais, àquele que é o ponto de convergência de toda a história, aquele que conduz cada detalhe da minha e da tua história.